Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e absolutamente do nada o Flamengo resolve anunciar a contratação do Carrascal. Eu sei que as negociações já estavam avançadas, etc, né? Mas do nada aparece a foto do BAP junto do Carrascal, obviamente os dois segurando a camisa do Flamengo, e é mais um reforço que o Clube Carioca faz, está investindo bem pesado nessa janela. E me parece, né, que a maior parte das transferências visam dar profundidade, né, opções para o Felipe Luiz, visto que assim, né, eu não acho que o problema do time é o time titular em si, né. Óbvio que algumas contratações também são importantes, como o Samuel Lino tem tudo para ser o titular na posição, o Emerson Royal tem potencial também para ser titular. Mas acredito, por exemplo, que o Carrascal ele vem para ser uma alternativa ao Arrascaeta, porque as posições que ele mais joga é meio atacante e ponta pelo lado esquerdo. É capaz de jogar pelo ponta do lado direito, mas o principal sobre, porque eu acho que ele vai ser uma alternativa, esse não é um cara com números muito bombásticos para a posição que joga. Por mais que ele tenha, obviamente, presença constante na seleção colombiana, que é uma boa seleção, eu não acho o Carrascal um jogador muito diferenciado. Isso é opinião pessoal minha, vocês podem discordar. Mas assim, a melhor temporada dele em produção é justamente a última, que pode obviamente ser uma boa notícia para o Flamengo, quem sabe viver no seu auge, lembrando que o atleta tem 27 anos de idade, mas em 35 jogos lá no Campeonato Russo, ele marcou 8 gols e deu 5 assistências. Essa é a melhor temporada da carreira dele, inclusive a melhor em termos de criatividade, né? Porque é o recorde dele 5 assistências, e até o recorde dele de 8 gols. Então, não é um artilheiro e não é um hiper assistente. É um jogador que obviamente pode ajudar muito na pressão. A gente vê isso na seleção colombiana, é um cara que ajuda muito o meio-campo a ter presença física. É um jogador que tem atributos físicos muito bons, mas eu não vejo ele como um upgrade em relação, né, ao Arrascaeta e nem ao Samuel Lino e ao Bruno Henrique. Eu acho que ele é uma alternativa, mas é uma alternativa que é importante, né? Porque assim, o Flamengo tem um time titular que obviamente é muito elogiado, é o melhor time titular atualmente do Campeonato Brasileiro, mas assim, em um certo momento, você vai ter que dar descanso para os seus atletas. Inclusive, alguns deles já têm mais de 30 anos de idade, eles não vão aguentar o ritmo alucinante que a gente tem aqui. Por exemplo, o Flamengo joga domingo, aí depois joga quinta-feira contra o Atlético Mineiro, 2 jogos seguidos contra o Atlético. Vai jogar agora no domingo contra o Ceará, e se não me engano é quinta de novo contra o Atlético na Copa do Brasil. Então, assim, em um espaço de 14 dias, 4 jogos. É muita coisa. E assim, até menos acho que, inclusive, que 14 dias, né? Mas é muito jogo em pouco tempo. E o Flamengo, obviamente, sabe que se colocar o time titular o tempo inteiro ali, eles podem, assim, nem pensando nas lesões, né? Porque se sobrecarregar um atleta fisicamente, você pode acabar levando ele a lesão. Mas o cara no quarto jogo seguido, jogando num espaço tão curto assim, ele vai estar fisicamente abaixo, entende? Você tem que também pensar na intensidade física que o atleta vai jogar. Eu falei aqui muitas vezes, o título que o Arsenal perdeu da Premier League, né, dos 3 agora que eles foram vice-campeões, o primeiro que eles disputaram sob o comando do Arteta, eu não acho que eles perderam na tática para o Pepe Guardiola, eles perderam na falta de pernas, porque o time do Arsenal não tinha grande profundidade, diferente do Manchester City, e ele estava completamente esgotado fisicamente. Tanto é que assim, quando tem a eliminação da Europa League, muita gente acha que era uma escolha tática do Arsenal ser eliminado de propósito na competição continental para focar na Premier League. Não era o caso, já era sintomas de um time faltando pernas, com fôlego baixo, né? E não havia ninguém no banco de reservas para sustentar o nível dos principais titulares, né? E aí o time acabou colapsando, no final da temporada perdendo muitos jogos, e o City acabou vencendo ainda até com rodada de antecedência. Isso no campeonato que passa por uma média, assim, até a 20ª, até a 30ª rodada, está liderando até com mais de 5 pontos de vantagem. Então, a questão é, o Flamengo é um time muito forte, mas ele precisa ter mais opções, né? Ele precisa ter um time ali que, quando você vai trocar as peças, ele não cai abruptamente de nível. É impossível ter um time reserva tão bom quanto o titular. Existe um motivo para um jogador X ser o titular, jogador Y ser o reserva. Mas a questão é, o Flamengo precisava de boas contratações e eu acho que é aí que entra o José Boto. Eu acho que a ideia é, o Flamengo já tem um time titular legal, temos que contratar as opções no banco, temos que contratar os jogadores que vão jogar de titulares ocasionais, vão entrar no meio do jogo para a preservação física dos principais atletas e para a manutenção de um desempenho mais alto nível no longo prazo. Porque, como eu disse aqui, não acho que o Carrascal venha para elevar o patamar do Flamengo. Ele é um bom jogador, ele é um jogador de qualidade, um jogador de seleção colombiana, mas o impacto ofensivo que ele tem é muito menor que o do Arrascaeta. Então, assim, não esperem que o cara chegue pedindo gols e assistências, porque isso seria
maior choque do mundo. Não é a característica dele. Ele não é um artilheiro, ele não é um assistente. Se o cara consegue fazer isso no futebol brasileiro, é uma contratação de ouro. Mas, a princípio, eu acho que ele é um cara que traz muitas qualidades físicas e acho que é um jogador que vai ali para compor elenco e ajudar o Flamengo a passar a temporada com menos desgaste físico para suas principais peças e, obviamente, mudar a característica do jogo quando for acionado como reserva. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.